Amém? Ezequiel capítulo 12, a partir versículo 21, quero ler 21, 22, 23. Ezequiel capítulo 12, versículo 21, o 22 e o 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes, porque essa era um provérbio que tinha Israel. Eles tinham isso, você veja, um provérbio que expressava a incredulidade. E o Senhor, Ele traz uma palavra ao profeta para confrontar esse provérbio no meio do povo. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm aí na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Repita bem forte, só essa frase final: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. 2, 3, já. Os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. De novo, bem forte. Os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. A última vez. Os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Se você crê, você pode dizer amém? Levante as suas duas mãos aos céus. Deixa eu declarar. O tema dessa noite é uma palavra profética para você. E essa palavra profética é o seguinte: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Chegou o tempo. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Quem crê aqui, amado, pode dar um brado de vitória aqui neste lugar. Então diga bem forte: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem na minha vida. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem na minha nação. Chegou o tempo. Olhem para umas 3 pessoas e diga isso: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Vamos, escolhe 3 pessoas, anima a fé delas. Chegou o tempo. Agora diga forte: chegou o tempo. Forte: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem nessa igreja. Aleluia! Você está pronto para essa mensagem? Se vocês quiserem eu paro agora, a gente vai embora. Pastor, acaba o culto. Por quê, irmão? Quero assistir o Fantástico. Irmãos, creia, Fantástico é o que Deus vai liberar aqui nessa noite. Você só precisa levar um pouquinho a sua expectativa. Pai, em nome de Jesus, eu creio, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o Kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus, para que palavras proféticas se cumpram. Chegou o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. O ramassoqueterebasiderebarás. Nós precisamos compreender que o diabo, ele trabalha para roubar a palavra que você recebeu.
O diabo ele reconhece o poder da palavra, porque tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra, seja a palavra escrita que nós temos, ou a palavra inspirada, a palavra falada. O Deus fala algo com você, às vezes no seu coração, no momento da sua meditação, no momento da leitura da palavra, às vezes num ambiente como esse, um ambiente de culto, uma palavra que Deus fala, palavras proféticas, no seu momento, quando você está ali meditando na palavra de Deus, e o próprio Espírito, ele começa a liberar. Você entenda isso, Deus ele pode usar alguém, um ministro, uma pessoa, para liberar palavras proféticas sobre a tua vida. Eu creio nisso, eu sei que você também crê nisso, mas deixa eu dizer algo poderoso: você é o profeta da sua vida. Então tem palavras proféticas, amados, que Deus não vai usar ninguém, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai trazer inspirações por dentro de você, palavras que ele vai dizer: olha, o Senhor está dizendo isso, isso, isso e isso. Então o diabo, ele sabe que algo pode ser modificado pela palavra, tua vida pode ser modificada pela palavra, então ele vai trabalhar para roubar essa palavra. Isso está lá em Marcos capítulo 4, o versículo 15. Olha só o que diz, Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 15, diz assim: era quando Jesus estava falando sobre a parábola do semeador. E ele fala sobre os tipos de solo em que a semente cai. E o primeiro, ele diz que estes são os da beira do caminho. Agora ouça isso: onde a palavra é semeada. Quando ouvem, olha só o que, quando ouvem o que, gente? Pode, quando ouvem o que? Então veja, quando você ouve a palavra, o que acontece? A Bíblia diz: logo, quem é que vem? Então Satanás, ele vem contra mim, ele vem contra você por causa da palavra. Enquanto a palavra não está entrando na tua vida, ele não se ocupa com você. Enquanto você não está ouvindo a palavra, ele não tem nenhuma preocupação com você. Enquanto você não está dando atenção à palavra, ele não vai se atentar a você. Agora, quando você começa a ouvir a palavra, isso vai trazer a atenção dele contra você. Então, pessoas, elas não entendem. Algumas vezes já ouvi isso como pastor, depois que eu comecei a ouvir, depois que eu comecei a praticar, situações se levantaram contra mim como nunca antes. Mas por quê? É por causa da palavra. É por causa da palavra. Então a Bíblia, e veja, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Eu vou ler aqui de novo: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Receberam a palavra, ouviram a palavra, logo, veja, não demora tempo. Não demora tempo. É algo que o diabo, ele se apressa em fazer. Então você está no culto, você está aqui no culto, ouvindo a palavra. Essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te animar, essa palavra vai te fortalecer. Mas quando você for embora, ele virá com rapidez, para que de algum modo ele roube a palavra que você recebeu aqui nessa noite. Talvez com algumas pessoas, até mesmo antes de chegar dentro de casa, no caminho, dentro do carro, ele já consegue. Porque a Bíblia diz que uma vez que a palavra é semeada, o diabo, ele não perde tempo, ele não demora, ele não deixa para segunda-feira de manhã. A Bíblia diz que logo Satanás vem, diga, logo Satanás vem, diga. Então veja, ele tem pressa nisso. Porque até o diabo sabe o que esta palavra tem o poder de fazer na tua vida, se você crer nela, se você ficar com ela e se ela crescer dentro de você.
Então, antes que ela comece a crescer, ele corre, ele é ligeiro, ele aperta o passo para vir até você e roubar o que você ouviu. Ele é ladrão. Satanás vem e faz o quê? Faz o quê, gente? Tira. Tira o quê? A palavra. Então o que atraiu ele contra mim, contra você? A palavra. Ele vem. Então são circunstâncias. Você ouve uma palavra de fé na quinta, no domingo, ou em algum momento da sua devocional, na segunda-feira, você ficou tão inspirado pelo culto, você acordou cedo, você orou, Deus falou com você na palavra, chegou na segunda-feira no seu trabalho, uma tempestade se levantou, e você começa a pensar, como que aquilo que Deus falou, vai se cumprir mediante isso que está acontecendo? Então isso entra a dúvida, entra a incredulidade, entra o medo. Quando essas coisas entram, se a pessoa não guardar a boca dela, ela começa a falar a dúvida dela, ela começa a falar a incredulidade, é o momento que o diabo então ele tem sucesso em roubar a palavra. O diabo ele só tem sucesso em roubar a palavra que está semeada no seu espírito, se você abrir a sua boca e falar o que ele quer que você fale. Mas se você continuar falando a palavra, independente do que está acontecendo, independente do que você está sentindo, ele não vai conseguir roubar essa palavra. Então isso também é verdade a respeito de palavras proféticas que estão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu trabalho, sobre sonhos e projetos, palavras que você recebeu, palavras que estão sobre nós, palavras que foram proferidas a respeito desta igreja, deste ministério, palavras que foram faladas a respeito da nossa nação, palavras proféticas. Então o diabo ele vai trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na sua família, na sua circunstância, na nação, para que a gente comece a duvidar que foi Deus que falou, que foi Deus que liberou aquela palavra, porque parece que depois eu recebi aquela palavra, as coisas ficaram pior, as circunstâncias pioraram, não tem como diante destas circunstâncias, esta palavra se cumprir. É assim que a gente começa a pensar, é assim que a gente começa muitas vezes a falar, porque a gente entende, a gente pensa na nossa limitação, que Deus precisa de condições favoráveis. Irmão, Deus é Deus, e operando Deus, quem impedirá? Deus não precisa de circunstâncias favoráveis, quando Deus está envolvido, já é favorável. Mas precisamos compreender que existe uma parte humana no cumprimento da profecia. Muitas pessoas acham porque receberam uma palavra profética, elas podem se sentar, tomar o seu suquinho, curtir uma sombra, porque se Deus quer fazer, Ele é soberano, Ele tem todo poder, então se Ele quiser Ele faz. Irmãos, não é assim. Existe uma parte humana que precisamos nos atentar para que as palavras que recebemos sejam palavras a níveis particulares. Quantos de vocês têm palavras sobre a sua vida? Deixa eu ver aqui. Palavra. Pastor, nunca ninguém chegou para mim e profetizou. Não? Deixa eu dizer algo para você. Está aqui um livro cheio de profecia para a tua vida aqui, ó. Eu não sei porquê, amado. Eu não sei explicar por que tem gente que ela está sempre esbarrando em alguém que está dizendo, ó, Deus está dizendo, e confirma, a coisa está sempre batendo. Eu já conversei com gente, falei, rapaz, não é justo, Deus não está, não é justo. Ele está sempre recebendo palavra. Agora, amado, se nunca ninguém parou diante de você, rodou e levantou e mudou a voz, eis que te digo, amado, não se frustre. Olha, neste livro aqui chamado Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Aqui tem profecia para a tua vida. Tome posse delas. Então, profecias, eu declarei que chegou o tempo.
Agora lembram-se que teve um momento em que Jesus disse que Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Você precisa reconhecer que é o tempo. Você tem que discernir: chegou o Kairos, chegou o tempo de Deus para a minha vida, para esta palavra. E quando você discerne, é pelo Espírito. Pastor, como é que eu discerno? É pelo Espírito. O Espírito Santo, ele vai comunicar no teu espírito: ei, chegou o tempo. Aquela palavra que você recebeu há 5, há 10, há 15, há 20 anos atrás, chegou a hora, é agora, vai acontecer. Se prepare, se coloque no lugar em Deus, aonde você vai poder receber, experimentar e vivenciar. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem na tua vida. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Tem que ter um posicionamento. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para Timóteo quais são os posicionamentos. Silvana, eu tenho uma inspiração para dizer agora aqui para você. Chegou o tempo. Chegou o tempo de palavras que vêm lhe acompanhando. Não recentemente. Coisas que começaram na sua adolescência. Coisas que começaram quando você era só um menino. Coisas que foram ditas a teu respeito quando olhavam para você e olhavam para a sua circunstância, as suas origens. Como que isso vai poder acontecer na vida desse menino? Mas verão e ouvirão, porque chegou o tempo de Deus cumprir na tua vida todas as profecias. Oh, meu Deus, aleluia. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo ele fala para Timóteo o seguinte: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Admoestação, encorajamento, correção, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas. Diga assim: firmado nelas. Então, Paulo não disse: Timóteo, fique tranquilo, porque se Deus falou, vai acontecer, independente do que você faz. Você pode ficar sentado aí tomando suco e está tudo certo, que tudo vai acontecer automaticamente. Não, ele não diz isso. Ele diz: Timóteo, você recebeu profecias, você recebeu palavra, e eu vou te ensinar agora, Timóteo, o que você tem que fazer em cima disso que você recebeu. Ele diz assim: que firmado nelas, você combate o bom combate. Então, Paulo ensina a Timóteo posicionamentos. Diga bem forte: posicionamentos. Posicionamentos que a gente deve assumir nesse tempo, nesses dias. Amado, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei qual é a sua fé a respeito do que eu vou dizer agora, mas é o que eu tenho crido. Meu irmão, eu estou pronto para os melhores dias da igreja de Jesus na terra. Estou pronto. Eu não sei se você já viu pessoalmente, eu não sei se você já viu pela internet, mas como que funciona no rodeio, quando o boi está lá não sei o nome daquilo, antes dele entrar lá que eu também na arena, a baia, obrigado, e que o cowboy monta ali, você já percebe que o boi já está ali. Meu irmão, esse é o tempo. A gente ainda está na baia, mas se prepare, porque a qualquer momento aquilo vai abrir. E é o nosso momento. Então nós precisamos hoje, nessa noite, assumir esses posicionamentos. Posicionamento número 1, recebe aí: fique firme naquilo que Deus falou com você. Não abra mão.
É o primeiro posicionamento que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, firmado nelas, Timóteo. Fica firme nestas palavras, Timóteo. Você precisa ficar firme no que Deus te falou. Diga bem forte: eu estou firme no que Deus me falou. O irmão do teu lado precisa da tua ajuda. Diga para ele: fique firme no que Deus te falou. Agora diga para o diabo, para ele ouvir: diabo, ouça-me. Eu vou ficar firme naquilo que Deus me falou. Agora deixa eu te mostrar alguns textos sobre isso. Números capítulo 23, versículo 19. Então você tem que, primeira coisa, fique firme. Pastor, eu não sei, quando eu vejo o que Deus disse para mim, e a conta do meu banco, a conta não fecha. Meu irmão, Deus é especialista nisso, gente. Pastor, eu não consigo ver hoje, nas minhas circunstâncias atuais, como que essa palavra vai acontecer. Meu irmão, o como não é problema seu, o como é problema de Deus. A sua parte é crer que Ele vai fazer. Olha só, Números 23, versículo 19, agarra isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não fará? Será que Deus prometeu, liberou uma palavra, que Ele vai te levantar, vai te levar para uma nação, e Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo, e agora Deus deve estar lá no trono, sentado assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Fique firme, meu irmão. Fica firme, recebe essa palavra, fique firme. Olha só, Josué capítulo 21, versículo 45. Agarra isso. Josué 21, 45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Agarre isso, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Chegou o tempo de todas as profecias que estão pairando aqui em cima desta igreja, pairando em cima de você, elas vão se cumprir. Nenhuma promessa falhou. Vamos ler junto esse versículo bem forte, 1, 2, 3 já. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhará de todas as palavras que o Senhor falou a respeito do Vitor. Tudo vai se cumprir. Coloca o seu nome na palavra ali, meu irmão, porque é com você que Deus está falando. É o seu nome que tem que estar ali. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou a respeito da Pâmela, do Marquinhos, da Eliette, da Cristina, do Cláudio. É para a tua vida. Romanos 4, 17 e 21. Romanos capítulo 4, 17 ao 21. Como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência. Deus não depende de condições favoráveis, porque se as condições não forem favoráveis e o tempo chegou, Deus chama as condições. Chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, não tinha nada favorável, nenhuma circunstância era favorável. Creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Segundo lhe havia sido dito, ele creu, ele ficou firme no que havia sido dito a ele.
Assim será a sua descendência. Recebe isso. E sem enfraquecer na fé. Não levando em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara não tinha condições, do ponto de vista natural, a palavra profética se cumprir. Mas teve um momento, que chegou o tempo, de todas as profecias se cumprirem. Mas pela fé, eu gosto dessa expressão bíblica, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Será que você pode a partir de hoje não duvidar por incredulidade da promessa de Deus? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Pela fé. É pela fé. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Agora agarra no teu espírito essa parte final, estando plenamente convicto. Diga forte: eu estou plenamente convicto que é o meu tempo, é o meu momento. Todas as profecias liberadas sobre a minha vida, chegou o tempo, o Kairos de Deus, e as circunstâncias podem não ser favoráveis, mas Deus não precisa de circunstâncias. Diga assim: Deus só precisa de uma coisa, bem forte, da minha fé. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmão, sabe por que você deve ficar firme nas palavras que Deus liberou a teu respeito? Porque Deus é poderoso para cumprir esta palavra. Ei, eu vim aqui hoje para te dar uma boa notícia. O tempo das profecias se cumprirem chegou para a tua vida, e Deus é poderoso para cumprir. Esse é o primeiro posicionamento. Não fique firme. Não duvide por causa das circunstâncias. Não duvide porque as circunstâncias não colaboram em teu favor. Não deixe que o diabo consiga ser bem sucedido em tirar de dentro de você a palavra que Deus semeou. Não deixe o diabo ouvir da sua boca dúvida. Será? Como que vai ser? Eu não sei como vai ser. Você não sabe como vai ser. E vou dizer, não é problema meu e nem seu. Porque Deus, Ele pode operar de formas, é a multiforme graça de Deus. Às vezes você coloca a sua expectativa numa situação e você está impedindo Deus de agir. Irmão, descansa. Pega um negócio aqui, olha aqui para mim. Deus já está no negócio de ser Deus há muito tempo. Ele sabe ser Deus. Não tenta ajudar Deus, não. Eu estou achando que Deus está precisando de um bracinho meu ali para... Segundo posicionamento. Primeiro, fique firme naquilo que Deus falou com você. Não abra mão do que Deus falou com você. E ninguém crê, creia você. Fique firme. E fique dizendo: Senhor, eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu sei que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer.
Para o segundo posicionamento que Paulo fala a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 18, ele fala para afirmar nela: você combata o bom combate. Então significa que existe um combate a ser travado. É um combate de fé. Em Hebreus 4, versículo 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Então, tem pessoas que estão ouvindo aqui nessa noite, mas elas não vão tirar proveito nenhum, estão ouvindo aqui. Isso acontece repetidamente, semana após semana. Pessoas vêm para os cultos, ouvem a palavra, mas não tiram proveito nenhum do que estão ouvindo. Irmão, você precisa tirar proveito do que está sendo liberado aqui nessa noite. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Por quê? Porque não foram unidos. Eu gosto dessa parte na Revista Corrigida, que diz assim: porque não estava misturada com fé. Eles não misturaram, eles ouviram, mas eles não misturaram isso com fé. Então pessoas ouvem. Por exemplo, a gente ouve, chega aqui com uma palavra inspirada: irmãos, chegou o tempo de todas. Aí a pessoa: quero ver. Já ouviu isso aí? Está falando isso aí só para animar o povo. Isso é incredulidade. Então você tem que ouvir o que o seu pastor está trazendo para você e crer: é Deus falando comigo isso aí, ó. É Deus falando comigo isso, é uma palavra para a minha vida. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Aquelas palavras que foram ditas a meu respeito vão ser agora, começar uma a uma acontecer, se concretizar. Tem alguém aqui crendo nessa palavra nessa noite? Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé, não foram misturados por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então é você ouvir a palavra, mas aí no seu coração, eu sei que você não está falando, mas aqui dentro você está pensando. Você vai ver que em momentos, a Bíblia diz que Jesus, percebendo a incredulidade deles, amado, deixa eu dizer algo para você. Eu estou pregando aqui, e Jesus está aqui, olhando para mim, para cada um de vocês, só analisando quem é que está crendo no que está sendo dito. Eu não posso julgar o seu coração, obviamente, mas Jesus, Ele pode. Então no seu coração Ele sabe se você está crendo agora ou não. Se você está misturando, ou se aí, enquanto sentado ouvindo, os pensamentos do seu coração é de dúvida, é de incredulidade, é de desprezo. Talvez alguns de vocês já foram alvos de profecias, na verdade eram profetadas, não procediam de Deus, e isso pode lhe ter ferido e criado dentro de você uma barreira a respeito de palavras proféticas. Mas deixa eu dizer algo para você: ainda existem profetas de Deus na terra. Então você faz parte do seu posicionamento, fica firme, mas ao ouvir uma palavra dessa, você tem que misturar com fé. Sabe o que significa, amado? Você tem que ir embora daqui hoje com alto nível de expectativa, porque, ouça, ainda essa semana alguma coisa vai acontecer na sua vida. Dessa semana. Ainda essa semana. Vamos lá, quem vai agarrar isso aqui? Eu vou parar de pregar então, vou embora. É essa semana. Você tem que vir no culto de quinta-feira.
Eu vou começar e o pastor Douglas vai terminar. Ouça isso. Ele não sabe o que eu estou ministrando hoje. Eu não sei o que ele vai ministrar. Mas você pode vir quinta-feira que você vai ver que parece que a gente combinou tudo. Mas não combinou. Então você precisa combater esse bom combate. Combata esse bom combate. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Tome essa palavra para a tua vida. Olha só. Combata o bom combate da fé. Meu irmão, se você vem nesta igreja há pelo menos 3 meses, 2 meses, você já sabe como combater o bom combate da fé. Sabe, amado, eu estou aqui com um grupo de irmãos, pegado na oração da madrugada, orando pela essa nação. Você não vai me ouvir falando incredulidade e dúvida sobre esta nação. Eu estou crendo que nós estamos prestes a entrar no melhor momento dessa nação. Mas eu estou posicionado, firme no que Deus já falou sobre essa nação. Pregador que cria fama, esculhambando com o Brasil, esculhambando com a igreja brasileira. A igreja brasileira é isso, que a igreja brasileira é aquilo, que a igreja brasileira... Não, a igreja brasileira é uma bênção. Não importa o que estão fazendo de errado, ainda existe igreja séria, igreja que prega a palavra, existe homem de Deus nessa nação. Existem igrejas e mais igrejas que são igrejas de oração, igrejas que evangelizam, igrejas que usam seus dízimos e ofertas com integridade. Existe um remanescente que não se dobrou a Baal. Existe, amado, Deus, Ele conservou para si os 7.000 que não dobraram o seu joelho. Ei, nós vamos ver profecias sobre esta nação se cumprindo ainda antes do arrebatamento da igreja. Firme nisso. Essa semana viralizou um vídeo do apóstolo Luiz Hermínio sobre as profecias sobre o Brasil. Eu creio nisso. Eu estou posicionado para isso. A igreja está posicionada para isso. Ano passado eu estava no culto, e não foi aqui, foi em Volta Redonda, e Ila Nicolas estava ministrando lá. Ela liberou uma palavra. E eu falei, quando ela falou aquilo, eu falei, ela está falando isso por causa de mim. E ela disse assim: as igrejas que estão perseverando em oração, esse avivamento vai acontecer primeiro. Eu falei, minha esposa estava do meu lado, eu falei assim, ó, ela está falando comigo isso aí. É para mim isso aí. Posicionamento. Fico firme. Às vezes eu venho para a oração da madrugada. Eu, mais 3, mais 4. Eu falo, Senhor, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão. É assim que você combate o bom combate da fé. Confessando a palavra, falando a palavra, crendo com o coração e falando com a boca. Então nós temos que permanecer falando. Eu creio, vai acontecer. Eu creio, vai acontecer. Eu creio. Nós vamos continuar abençoando a nossa nação, orando pela nossa nação, porque estamos crendo no que Deus falou a respeito dessa nação. Vamos continuar falando a respeito desta igreja, porque cremos. Eu tenho aqui algumas profecias. Eu tenho 3 conjuntos de profecias. O tempo não me ajuda. Mas eu quero ler pelo menos algumas dessas profecias. A primeira foi falada aqui na nossa igreja, esse ano, no mês de março. Foi falada essa profecia aqui na igreja, quando
profeta Mateus Aguilar, passou uma semana aqui, ministrando aqui nessa igreja. E ele profetizou o seguinte: lembre-se disso, agarre isso, nós estamos firmados nisso. Rio das Ostras será impactada por essa palavra. Um grande crescimento, a unção está abalando as estruturas do prédio. A mão de Deus está trazendo os recursos financeiros. Deus está trazendo pessoas com a mesma visão, disponibilidade, mesmas crenças e mesmos olhos. A graça de Deus está dando a esta igreja aceleração, crescimento, abundância no nível maior. A unção está favorecendo, conservando e prosperando e empurrando cada um de nós para um novo tempo, novas habilidades, muita gente sendo atraída para este lugar. Em janeiro, quando eu estava nos Estados Unidos, eu recebi esta palavra, mas que toca a igreja, e diz assim: eu estou te expandindo. Deus está te expandindo para a esquerda e para a direita. Está chegando agora um crescimento sobrenatural e divino, uma aceleração divina das coisas que você tem crido. O Deus da restauração se manifestará. Você vai experimentar para você mesmo aquilo que é miraculoso. A glória do Senhor virá enquanto você estiver ministrando. O poder de Deus está sobre você de uma forma nova e fresca. Vai ser como os ministros do Velho Testamento. A glória de Deus virá sobre a sua congregação. Eles não conseguirão ficar em pé, porque a glória do Senhor se manifestará. Essa segunda profecia, vou ler, foi falada pelo irmão Kenneth Hagin, dia 17 de fevereiro de 1975. O título que foi dado a essa profecia é: o Senhor tem um exército, a igreja não ficará cada vez mais fraca. É uma profecia longa. Eu vou ler algumas partes aqui. Vós sabeis isto, que o Senhor tem um exército. Sim, Ele está preparando os seus. Não, a igreja não ficará mais fraca e mais fraca e mais fraca, e se deitará e morrerá, mas ela se tornará cada vez mais forte e mais forte, pois uma nova visitação do céu está próxima. Vou falar de uma nova visitação do céu está próxima. Sim, uma nova revelação da verdade irromperá em toda a sua glória para aqueles que estão chamados pelo seu nome. Eles perceberão que em suas mãos o tempo todo estava aquele nome poderoso que está acima de todo nome, e eles com esse nome em seus lábios e com fé nos corações falarão ao inimigo e dirão: até aqui você vem, não mais adiante. Ele deve desistir em suas manobras e parar em suas operações. O que irmão Hagin está dizendo nessa profecia, eu vou resumir, é que nos últimos dias da igreja na terra, a igreja ela será tomada de uma consciência maior de autoridade sobre Satanás, sobre os demônios e sobre as operações das trevas. Mas agora eu quero que você preste essa que eu quero ler ela inteira. Essa profecia foi falada pelo irmão Charles Capps. Você tem aquele livro, O Poder Criativo, aqueles 3 livretos. Aquele autor, irmão Charles Capps, ele disse isso no dia 11 de julho de 1980. Isso está muito contextualizado com os dias que nós estamos vivendo. E a profecia diz o seguinte: meu exército se envolverá em governos. Eu estou ordenando minhas forças, e políticos estão vendo os escritos na parede. Nos tempos passados tem sido muito incomum
em círculos governamentais mencionar a religião ou experiências do novo nascimento. Mas nos seus dias, nos nossos dias, nos seus dias de vida, se tornará mais comum dizer: eu sou nascido de novo, do que falar contra o Deus de toda a criação. Então nos nossos dias será mais comum nos meios governamentais dizer: eu sou nascido de novo. Porque veja, eu estou levantando um exército, e eles estão começando a se levantar agora. Eles ficaram nas linhas laterais do passado, mas eu estou ordenando minhas forças, diz o Senhor. E os políticos estão vendo os escritos na parede, e o governo e as coisas do mundo serão mudadas, porque homens que entram na liderança serão ordenados por Deus, pois o meu povo está entrando em unidade. Alguns vão dizer: como isso vai acontecer? Somos tão poucos. Não, vocês não são poucos, diz o Senhor, porque você verá nos dias por vir, enquanto o mundo anda nas suas próprias trevas, as trevas deles se tornarão ainda mais escuras, e o entendimento deles será obscurecido, porque eles estão se aproximando do reino das trevas, e as trevas se tornarão trevas espessas. Eles não saberão para onde correr, eles tropeçarão e cairão, e não saberão em que tropeçam. Agora recebe: mas o meu povo que é chamado pelo meu nome, que anda à luz da minha palavra, na medida em que se aproximam dos tempos dos fins, eles se aproximam mais perto do reino da luz. A luz do meu povo será brilhante, sua sabedoria aumentará em profundidade. Eles olharão e verão tudo ao redor, eles verão cada obstáculo, eles pisarão de um lado e passarão de outro, eles serão capazes de resolver problemas que outros não conseguiram resolver. E o mundo dirá: quem são esses que parecem saber operar milagres, como já ouvimos no passado? Eles são meus, diz o Senhor dos exércitos. O meu exército que eu estou levantando, eles se envolverão no governo, eles mudarão multidões, porque quando reis serviam outros deuses, todo Israel também se desviava. Então levantai as vossas cabeças e alegrem-se, regozijem-se, porque aquilo que está diante de vós é a vossa escolha, e eu moverei tremendamente para que a escolha seja certa, diz o Senhor. Eu me moverei tremendamente. Nós estamos nos dias desse mover tremendo. Deus está movendo para que a escolha seja certa. Essa profecia tem 42 anos. 42 anos. Por isso, amado, nós precisamos ficar firmes no que Deus falou. Essa é a semana. Chegou o tempo. Fique firme. Não se abale pelas notícias. Não se abale por aquilo que o diabo quer que você acredite. A mídia está na mão dele, o mundo jaz do maligno. Fique firme. Vamos combater o combate da fé. Então essa semana, amados, pegue firme. Esse tempo de oração, de jejum. Domingo nós vamos estar aqui no culto, acompanhando, orando, intercedendo, louvando. Mas eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos ter um tempo de oração, porque a oração da madrugada é sempre de segunda a sexta. Então, ontem, sábado, e hoje, domingo, nós não oramos em cima aqui do propósito de oração dessa nação. Mas nós vamos orar agora.
Então ontem, dia 22, foi orado a respeito do futuro da igreja. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aí diz assim: o futuro da igreja no Brasil está nas mãos de Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente do cenário que tenhamos que enfrentar, temos um guarda que não dorme. O Senhor está diante de nós, nos guardando e protegendo. Ele é a nossa provisão, a nossa fonte de esperança e revelação. Nele está o motivo de nos alegrarmos pelo que ainda vamos viver. Ele está nos conduzindo para o nosso destino nele. A igreja no Brasil ainda tem muito a realizar e frutificar para a glória dele. Você crê nisso? Levante as suas mãos agora. Você que ora em outras línguas, erga a sua voz mais alto que você puder agora. Conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente do cenário que tenhamos que enfrentar, temos um guarda que não dorme. O Senhor está diante de nós, nos guardando e protegendo. Ele é a nossa provisão, a nossa fonte de esperança e revelação. Nele está o motivo de nos alegrarmos pelo que ainda vamos viver. Ele está nos conduzindo para o nosso destino nele. A igreja no Brasil ainda tem muito a realizar e frutificar para a glória dele. Você crê nisso? Levante as suas mãos agora. Você que ora em outras línguas, erga a sua voz mais alto que você puder agora. Checada lá,